Sabe, essa é uma história que começa com medo, passa por uma falha técnica e, de alguma forma, acaba se tornando a espinha dorsal do nosso mundo de hoje. Vamos juntos desvendar essa jornada da internet, como ela nasceu lá de um projeto militar e, no fim das contas, ganhou um sotaque e uma identidade que são a cara do Brasil. Pois é, acredite se quiser, mas a primeiríssima mensagem enviada pela ARPANET, que foi a avó da internet, foi um erro. O plano era simples, digitar login. Só que o sistema travou depois de 2 letrinhas, então a primeira palavra que viajou pela rede foi simplesmente LO. Um começo quase acidental para a maior revolução da comunicação que a gente já viu. Então, o nosso roteiro hoje vai ser o seguinte. A gente começa com a ideia por trás da rede, que nasceu do medo da Guerra Fria. Depois, vamos botar os pingos nos is e diferenciar internet de web. Na sequência, a gente vê como o Brasil entrou nessa história, como criamos uma rede com sotaque só nosso. E para fechar, vamos nos perguntar, será que o futuro digital já chegou por aqui? Vamos lá, primeira parte, a ideia, medo e inovação. É super importante entender que a internet não nasceu para a gente postar fotos de gatinho ou para criar um novo mercado. A semente dela foi o puro medo de um ataque nuclear. A missão era criar uma rede de comunicação que fosse, assim, à prova de apocalipse, que pudesse sobreviver mesmo se partes inteiras dela fossem destruídas. E a história se acelera bastante nesse ponto. Olha só, em 57, o Sputnik soviético dá um susto danado nos Estados Unidos, que correm para criar a ARPA para liderar essa corrida tecnológica. 4 anos depois, vem a ideia genial, a base de tudo, a comutação de pacotes. Pensa assim. É como pegar uma carta, picar em vários cartões postais, mandar cada um por um caminho diferente e depois juntar tudo lá no destino. Foi essa sacada que permitiu que, em 1969, a ARPANET finalmente entrasse em operação e enviasse sua famosa primeira mensagem. LO. Ok, segunda parte. A ferramenta internet versus web. Agora a gente vai esclarecer uma confusão que, olha, é muito comum. A gente vive usando internet e web como se fosse a mesma coisa, mas não é, nem de longe. E entender essa diferença é a chave para sacar como o mundo digital funciona de verdade, da fundação até o que a gente vê na tela. A melhor analogia é a seguinte. Pensa na internet como se fosse toda a infraestrutura de um país. As estradas, os cabos submarinos, os satélites. É a base de tudo. A obra do Vint Cerf e do Bob Kahn. Já a World Wide Web, criação do Tim Berners-Lee, são as cidades, as casas, as lojas que a gente constrói em cima dessas estradas. A web precisa da internet para existir, claro, mas são duas coisas bem diferentes. Tá, mas se a internet é um monte de redes diferentes, como é que elas conseguem conversar entre si? A resposta para isso tem um nome, TCP/IP. Quando ele foi adotado lá em 1983, funcionou como um tradutor universal. Antes dele, era como se cada rede falasse um dialeto. O TCP/IP criou uma língua comum e aí, de repente, todo mundo conseguiu se entender, formando essa rede das redes que a gente usa até hoje. Para a rede ficar fácil de usar para nós, seres humanos, em 1984 surgiu o DNS. Imagina só ter que decorar um número de telefone de todos os seus contatos. Era assim antes do DNS. A gente tinha que digitar uma sequência gigante de números, o tal do endereço IP. O DNS funciona como se fosse a agenda de contatos na internet. Ele traduz nomes fáceis de lembrar, como cgi.br, para os números que as máquinas entendem. Foi o passo que abriu as portas da rede para todo mundo. Bom, agora a gente traz essa história para casa. Como é que essa revolução toda, que começou em laboratórios nos Estados Unidos e na Europa, finalmente desembarcou no Brasil? A resposta não é tão simples. A chegada da internet por aqui não foi um evento único, sabe? Tipo, alguém ligou um interruptor. Foi um processo, aos pouquinhos, que começou bem nos bastidores, muito antes da maioria de nós sequer ter ouvido falar nessa palavra. Tudo começou lá em 1988, com umas conexões pioneiras e lentíssimas entre universidades e centros de pesquisa. Em 89, a Rede Nacional de Pesquisa começou a tecer essa teia académica pelo país, mas o ano que virou o jogo de verdade foi 1995. Foi aí que a internet abriu as portas para o acesso comercial e, o mais importante, nasceu o Comitê Gestor da Internet, o CGI.br, um nome que se tornaria peça-chave para o futuro da rede no nosso país. E a prova de que a internet tinha chegado para ficar veio logo no ano seguinte, em 96. E não veio de um laboratório, não. Veio da voz de Gilberto Gil. A música pela internet foi um marco. Ela conseguiu capturar todo aquele fascínio do novo mundo digital e apresentou a novidade, de vez, para a cultura popular brasileira. E aqui a gente entra na quarta parte, que é fundamental.
Uma rede com sotaque. Porque o ponto é o seguinte, o Brasil não foi um mero consumidor de tecnologia. O país desenvolveu um jeito todo próprio de gerir e de usar a rede, criando modelos de governança e leis que acabaram virando referência no mundo todo. No coração dessa identidade brasileira está o modelo do CGI.br. Pensa bem, em vez de a internet ser controlada só pelo governo ou só pelas grandes empresas, a governança aqui é multissetorial. Ela coloca na mesma mesa de decisões o governo, as empresas, a academia e a sociedade civil. Isso garante um equilíbrio, evita que a rede sirva a um interesse só e acabou se tornando um modelo super elogiado lá fora. E na parte cultural, talvez nada defina melhor a primeira geração de internautas brasileiros do que o Orkut. A partir de 2004, o Brasil simplesmente dominou aquela rede social. As comunidades, os scraps, os depoimentos. Foi a nossa primeira casa na internet, sabe? Ali a gente criou uma cultura digital que era só nossa. Uma década depois, em 2014, o Brasil inovou de novo, só que dessa vez na lei. O Marco Civil da Internet, que é tipo a nossa Constituição da Internet, foi construído em cima de 3 pilares. A defesa da privacidade dos nossos dados, a neutralidade da rede, que é o princípio que impede o seu provedor de escolher qual site vai ser mais rápido ou mais lento, e a ideia de que as plataformas não são culpadas pelo conteúdo que os usuários publicam. E isso tudo nos traz para a nossa última parte. O futuro já chegou? Vamos tirar uma foto do momento atual e ver como o Brasil se posiciona hoje nesse cenário digital do mundo? E olha, os dados são bem impressionantes. Hoje, mais de 88% da população brasileira está conectada. O que isso quer dizer? Que o Brasil deixou para trás aquela fase de estar chegando na internet para se tornar um dos países mais conectados do planeta, um lugar onde a rede é parte essencial do nosso dia a dia. E não é qualquer conexão, não. O Brasil se tornou um dos líderes mundiais em fibra ótica que chega até dentro da casa das pessoas. E o mais fascinante dessa história é que grande parte desse sucesso veio de milhares de pequenos provedores regionais, que levaram a internet de alta velocidade para lugares onde as grandes operadoras nem sonhavam em chegar. E a gente não está só conectado, a gente está na vanguarda, adotando as novas tecnologias muito rápido. A estimativa é que 50 milhões de brasileiros já usam ferramentas de inteligência artificial generativa no seu cotidiano. Isso mostra uma capacidade de adaptação e de inovação que é incrível. Esse gráfico aqui resume o salto absurdo que a gente deu. Saímos daquele barulhinho do modem de 9.6 kilobits por segundo lá em 1995, passamos pela primeira banda larga de 256 kilobits nos anos 2000 e hoje, com o 5G, a gente está falando de velocidades acima de 1 giga por segundo. É uma evolução que transformou completamente o que a gente pode fazer online. E assim, a gente termina onde começou, olhando para o futuro. Daquela primeira mensagem LOL, que foi quase um acidente, até um país inteiro com 5G, fibra ótica e uma população que adota IA em massa, a jornada foi impressionante. A questão que fica no ar é, o que o Brasil, com toda a sua criatividade e seu modelo único de governança, vai construir no próximo capítulo dessa rede global? O que será que vem por aí?